Fala, mulherada abençoada, dia 70 do nosso devocional, e o nosso tema hoje é semeadura e colheita. Vamos orar então? Paizinho, em nome de Jesus, nos encontramos contigo mais uma vez aqui no secreto, Pai, para ouvir a tua voz, Senhor, e para conhecer a tua palavra. Em nome de Jesus, crava no nosso coração aquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Nós já te agradecemos pela tua presença aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Gálatas 6, 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. No devocional diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É a lei da semeadura e colheita. Quando plantamos as coisas certas, colhemos o inimaginável. As sementes das Escrituras produzem uma colheita forte e nutritiva. Anos atrás, eu plantei passagens da Escritura em meu coração na esperança de que produzissem uma colheita de retidão. Um de meus versículos favoritos encontrava-se no livro de Tiago. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Tiago 1:19. Eu estava modelando exatamente o oposto desse comportamento. Eu era pronta para falar, apressada para ouvir e apressada para me irar. Não acertava em uma área sequer. Recrutei a ajuda de Deus para minha boca. Conforme Davi orou, minha oração se tornou: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Salmos 141:3. Esse guarda fica postado de modo que as palavras erradas não escapem e causem danos. Aprendi que o Espírito Santo tomará as Escrituras que estiverem em meu coração e as apresentará na hora certa. Isso funciona como um alerta antes que as palavras erradas escapem. A ciência nos diz que leva 21 dias para se quebrar um hábito. Hábitos são fortes. São as respostas que temos sem pensar. Houve um tempo em que a raiva tornara-se um hábito na minha vida. Imaginar 21 dias sem uma infração era impossível. Podia muito bem ser 21 anos. A raiva estava muitíssimo arraigada em mim. Bem, como você quebra um hábito? Você o quebra do mesmo modo que o desenvolveu. Um incidente por vez, 5 minutos de cada vez, 1 hora por vez, um dia de cada vez. Essa foi a abordagem que adotei para quebrar o ciclo da raiva. Antes mesmo de rolar para fora da cama, eu orava: Deus, eu preciso de ti hoje. Coloca um guarda extremamente impiedoso e severo sobre minha boca. Eu não quero pecar contra ti ou qualquer um outro. Ajude-me a não ter pressa para falar e ser pronta para ouvir e a demorar para me irar. Esses lembretes das Escrituras tornaram-se minha oração e força diárias. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Não foi. Mas posso dizer que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Agora, eu vivo há mais de 2 décadas livre do domínio da raiva. Essa foi minha maravilhosa colheita, plantando 2 pequenas sementes das Escrituras e agindo com base nelas. O que você vai plantar em seu coração hoje? O que você quer colher? Pesquise sementes na palavra, plante-as e Deus dará o crescimento.
Bom, ela começa falando ali então, a primeira frase dela, que é a lei de semeadura e colheita. Certamente, aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. E mais uma vez aqui, ela deixa claro a questão sobre o declarar. O que nós estamos declarando sobre as nossas vidas? Estamos declarando sementes da palavra de Deus que vão nos fazer comer do bom fruto? Ou estamos declarando palavras de maldição sobre nós, sobre os outros ou sobre as situações das nossas vidas? Ela cita aqui a questão da raiva, né? Que era algo muito forte dentro dela e que ela decidiu então quebrar isso, plantando 2 sementes, que no caso são 2 versículos da palavra de Deus no coração dela. E então ela fala, né? Como você quebra um hábito? 1 incidente por vez, 5 minutos de cada vez, 1 hora de cada vez, 1 dia de cada vez. É a cada lição, é a cada situação que nós passamos, que nós temos mais uma oportunidade de quebrar algo ruim e declarar algo bom sobre nós. E aí ela diz então que esses lembretes das escrituras, os 2 versículos que ela escolheu orar e declarar, se tornaram orações e forças diárias para ela. Ou seja, era todos os dias. E mais uma vez o Senhor fala comigo aqui a respeito da constância. Sim, eu tenho o costume de orar por algo apenas uma vez, no sentido de constância mesmo, né? Não que eu ore apenas uma vez mesmo na vida sobre aquilo, mas se eu preciso de algo, se eu estou passando por uma situação, eu oro por aquilo e quando a situação se repete, quando passou muito tempo e ainda não se resolveu, então eu resolvo orar de novo. E aqui o Senhor fala para mim que eu preciso orar todos os dias por um determinado assunto, por uma determinada causa, por algo que eu não recebi ainda. Até pelas minhas bênçãos, por orações das quais a gente busca que o Senhor intervenha, que o Senhor faça alguma coisa, um milagre, ou realmente derramar, né, uma bênção que a gente está esperando sobre a nossa vida. Até sobre isso eu tenho esse costume de fazer de vez em quando, de não ser algo que eu fale todo santo dia para Deus, como ela colocou aqui, né, que é o que ela fazia a respeito da raiva nela. E eu tenho certeza que aqui foi só um exemplo, porque ela deve ter feito isso e declarado a palavra, né? Como até ela fala para a gente fazer ali no final, pesquise sementes na palavra, ou seja, buscar versículos que tenham a ver com a nossa situação, com aquilo que a gente está passando, com aquilo que a gente necessita buscar em Deus naquele momento e declarar aquilo todos os dias. E aí ela traz o tema, né, que nós estamos nesse momento, que é o forte no domínio próprio. E ela diz assim: agora eu vivo há mais de 2 décadas livre do domínio da raiva. Ou seja, agora ela aprendeu a ter o domínio próprio a respeito da raiva. Assim como eu acredito que ela aprendeu a ter domínio próprio sobre muitas outras coisas, né? Mas ela teve esse domínio. E aí ela diz: essa foi minha maravilhosa colheita, plantando 2 pequenas sementes das escrituras e agindo com base nelas. Lembra que nós falamos ontem sobre lermos a palavra, conhecermos a palavra, mas não a praticarmos. É o que ela fala aqui. Ela colheu daquilo que ela plantou, daquilo que ela declarou da palavra de Deus, mas daquilo que ela também agiu conforme
aquela palavra. Então não é só eu ficar aqui declarando versículos, como a palavra mesmo vai falar sobre vãs repetições. Então não é eu todo dia ajoelhar do lado da minha cama e ficar, por exemplo, Senhor, me dá sabedoria. Então, a palavra fala lá, né, que aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus que a dá liberalmente. Aí você pega, ajoelha todos os dias, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Não é uma repetição. Declarar não é repetir. Por que eu tô falando isso? Não sei. Aí é o Espírito Santo que tá aqui ministrando. Mas é ter a consciência de que, por exemplo, então, você está pedindo sabedoria. Eu aprendi que quando você pede sabedoria para Deus, você tem que ser muito específico no que você está pedindo. Então, você vai pedir sabedoria sobre aquilo que você está necessitando naquele momento. Senhor, eu preciso de sabedoria para poder tomar uma decisão no meu trabalho. E detalha para o Senhor o que está passando no seu trabalho, para o qual você precisa de sabedoria para tomar essa decisão. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com meu filho. Senhor, eu preciso de sabedoria para minha faculdade. Seja específico quando você pedir por sabedoria para Deus. E aí, como você pode agir com base nessas palavras que você está declarando? Nesse caso da sabedoria, é ouvindo a voz do Espírito Santo. Olha, você vai chegar no seu trabalho e vai fazer tal coisa. Ah, não, mas isso é muito difícil. Ah, não, mas eu não posso fazer isso, não posso falar. Então o Espírito Santo está ali, está direcionando você, está respondendo a sua oração por pedido de sabedoria, mas você não está agindo de acordo com aquilo que ele está falando. Vamos lá, outra palavra. Seja forte e corajoso. Senhor, eu preciso ser forte e corajoso porque eu preciso fazer tal coisa que é muito difícil, que eu tô com muito medo de fazer. O Senhor fala para mim, seja forte e corajoso, eu recebo, quero ser forte e corajoso. Aí o Senhor te coloca na situação para você ser forte e corajoso e o que você faz? Sai correndo de medo. Não, Senhor, mas esse aqui não consigo, não vou enfrentar. Tá agindo com base na palavra que você está declarando? Não. Entende? Então não é só você declarar a palavra. Você precisa viver a palavra, você precisa praticar aquilo que você está declarando. E aí então ela pergunta, o que você vai plantar em seu coração hoje? O que você quer colher? Pesquise sementes na palavra, plante-as e Deus dará o crescimento. Aí, enquanto eu estava fazendo o devocional e falando com vocês, me veio duas palavras na mente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que significa que haverá salvação na minha casa. O meu marido entregará a vida dele para Jesus. Assim como minha futura filha ou meus futuros filhos, porque a gente nunca sabe os planos de Deus, né? Vai que ele me dá um casal de gêmeos, amém, aleluia, recebo o Senhor. Vão servir ao Senhor. E a segunda palavra que me veio tem a ver com essa minha promessa a respeito de ser mãe. É a palavra que fala sobre Deus ter feito da estéril mãe de filhos. É isso que o Senhor faz de mim. Sou estéril? Não. Pelo menos os meus exames não dizem isso. Mas só o Senhor sabe. Mas o que ele está dizendo ali é confirmando sobre mim a promessa de ser mãe. Então eu preciso crer, preciso declarar e preciso agir com base na promessa, com base nessas palavras, crendo de todo o meu coração que eu serei mãe. Mas aí eu preciso fazer o que ela fala aqui: semeadura e colheita. Então eu semeio a palavra de Deus dizendo, declarando essa palavra que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. E aí eu vou agir de acordo com a palavra. O que seria isso? Ver coisas de maternidade. Estudar, aprender
sobre maternidade, me preparar, porque se no espírito eu já sou mãe, se pela fé o Senhor já me fez mãe, eu preciso agir dessa forma. Eu preciso agir da forma com a qual eu estou declarando essa palavra sobre a minha vida. E então que você também possa pesquisar aí, de acordo com o que você está vivendo nesse momento, receber do Espírito Santo, como eu acabei de receber aqui, com ele falando para mim, que você possa ouvir a voz dele, dizendo para você os versículos que você precisa declarar e ajudando você a agir com base nesses versículos, para que então todas nós possamos ter a nossa colheita. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Deus, mostra-me as passagens das Escrituras que preciso semear em minha alma. Eu creio que, se semear e agir com base nelas, com fé, tu darás a colheita. Vamos declarar a nossa frase do dia? Eu sou forte porque planto a palavra de Deus em meu coração e ajo com base nela. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, que nesse momento, Senhor, aprendendo aqui de Ti, nós possamos entender que há uma lei da semeadura e da colheita. E dessa forma, Senhor, que nós possamos ter a consciência daquilo que temos declarado e daquilo que precisamos começar a declarar sobre nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha agora a liberdade de falar com cada uma de nós, de forma pessoal e sobrenatural, quais as palavras que nós devemos começar a declarar todos os dias sobre as nossas vidas, para que nós possamos plantar elas no nosso coração como sementes que futuramente darão bons frutos e teremos uma ótima colheita diante de Ti. Porque o Senhor regará essas sementes e dará crescimento a elas, Pai. Que nós possamos quebrar os hábitos ruins de declararmos aquilo que não vem de Ti sobre as nossas vidas. Que a cada palavra que nós declararmos, Senhor, que não deveria sair da nossa boca, Pai, que são palavras que não trazem bênção, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de chamar a nossa atenção e de fazer com que nós possamos quebrar esse hábito, uma situação a cada vez. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos e praticarmos isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Que a lembrança desses versículos que o Espírito Santo entregará a cada uma de nós passem a ser as nossas orações diárias para nos fortalecerem diariamente sobre a Tua palavra. E assim que nós possamos escolher, Senhor, plantar boas sementes no nosso coração, tendo um alvo, sabendo aquilo que nós queremos colher, esperando que o Senhor dê o crescimento a essas sementes e nós possamos receber de Ti os bons frutos dessas colheitas. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. E agora você pode ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.